podcast, mais uma vez, estamos on. Como diz de costume, vocês sabem que sábado começa a nossa semana. E hoje estamos, como se diz na gíria, peso pesado. Hoje estamos pesadão, com um tema que vocês já sabem, e o nosso convidado ainda está aqui, mais uma vez, Sr. Lumunantemo. E hoje estamos com o Sr. Divaldo José, que também assim vai, ou melhor, contempla o nosso grupo. Está hoje no Requium Podcast, o Sr. Apóstolo, que vai também assim contribuir significativamente para o tema em destaque. Hoje vamos falar da origem, influência e expansão global da religião e a Bíblia. É um assunto muito pertinente, pois acreditamos que seja de interesse público. Então mantém-se ligado, faz lá aquele comentário bonito, aquela partilha, aquele like, que é muito importante para o nosso crescimento. Mostre lá para casa os nossos convidados, por favor. Sejam bem-vindos mais uma vez. Obrigado. Senhor Divaldo, primeiro dia, em estar conosco. E é um prazer estar com vocês. Ok, é uma honra aceitar o nosso convite. Tá bem. Sem mais delongas, até antes do início do painel, o Sr. Lumunantemo sugeriu que nós começássemos com uma oração e também achei viável. Então, alguém de vocês gostaria de fazer assim uma oração? Busca a sua entidade espiritual. É diferente. Vamos começar assim, é muito diferente. Opa, tá bem, então vamos começar com o Sr. Divaldo. Ok. Querido Pai, mais uma vez nós te agradecemos, Pai, pelo fôlego de vida que o Senhor nos concedeu. Pai, durante a noite, muita gente teve o privilégio de se deitar, mas, oh Deus, não dormiu, Pai. E os poucos que dormiram não se levantaram, mas nós nos deitamos, dormimos e nos levantamos, Pai. Não por causa de alarme, mas é a Tua graça que nos alcançou. Pai, permita que a Tua glória tome conta desse lugar. Pai, traga inspirações divinas, no sentido, Pai, de moldar o caráter daqueles que vão acompanhar esse podcast. Pai, nós acreditamos que o Senhor atendeu a nossa oração. Em nome de Jesus, te agradecemos, dizendo amém. Amém. Agora vamos, Senhor Lumunantemo. Uamba mpungu tulendo sedeto, mukumba mvuluze kimbangu. Tunalomba mpeve, kasi. Tufeti kala indo enganza ilu mpisilu. Pasivo, kadandombe bazaya, kilu landu betu, tufeti nata kuntima. Idina vo tunalomba kwa bakulu nkulu. Bika kala betu kintwadi, tuvana nganza ilu pasivo. Tuavova kwa makanda momo, makanda ndombe, bao bafeti zaya, ki nzambi betu tufeti. Sitisa ki bankulu kimpeve betu tufeti vumina mukumbu intaku nzinga mpanzu makoko malambula manenkongo ingeta matoto. Meu Deus. Tá bem. Então, sem mais tempo, vamos assim já começar com o nosso tema, né? Religião nasceu da fé ou do medo? Vamos começar com o senhor Divaldo, né? Que explica um bocado para nós de como é que surgiu a religião. Praticamente agradecemos por termos estado aqui pela primeira vez. Para além de apóstolo, sou escritor e palestrante social também. Eu tenho dito que a maior prisão que existe não é a prisão física, mas é a prisão ideológica. Muita gente está presa em certas ideologias que muitas das vezes podem distorcer a verdade e acabar a resultar em crenças limitantes que podem paralisar a vida do ser humano. Na verdade, a religião não nasce do medo. Toda religião que nasce do medo é uma religião fruto de um conhecimento distorcido a respeito da verdade. Na verdade, nós não precisamos ter medo de nada quando conhecemos as coisas. Antes de responder à questão diretamente, gostaria de dizer, muitas pessoas desenvolveram a tese de que eu tenho que me entregar numa determinada religião porque existe um inferno, senão vou para lá. Primeiro, Deus não criou o inferno para nenhum ser humano. Deus criou o paraíso para o ser humano e, de acordo com a Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 41, a Bíblia deixa bem clara de que o inferno foi criado para o diabo.
e os demônios. Então, ninguém pode se entregar para Deus ou aderir à religião por conta do medo. Não, nós temos que aderir porque compreendemos a nossa essência, a nossa fonte. O homem veio de Deus. O homem não veio do pó. É a estrutura física do homem que veio do pó. Então, o homem em si, por completo, ele veio de Deus. Ele é imagem e semelhança de Deus. E o valor de toda a criação consiste no fato dessa criação manter a ligação com a fonte. Pois todo peixe que se afasta da água morre, porque a água é a sua fonte. Toda planta que se afasta da terra morre, porque a terra é a sua fonte. De tal maneira, assim como a planta fora da terra não vive, o peixe fora da água não vive, assim o homem fora de Deus não vive. Então, nós aderimos à religião, aderimos ao cristianismo, aderimos à fé, porque nós entendemos de que viemos de Deus, então é de lá onde a gente precisa voltar. Porque quando você se desconecta, não é só você que morre, mas o teu potencial morre. Jesus disse que eu sou a videira. E sem mim, nada vos podeis fazer. Todo ramo que se desconecta de mim, essa seca e não dará fruto. Mas todo aquele que mantém a ligação a mim, este dará muitos frutos. Então, o segredo do sucesso consiste no facto da gente manter a ligação com a nossa fonte. E a nossa fonte é Deus. É Deus, está bem, está bem. Olha, vamos só lutar, resumir um bocado a nossa explanação para assim melhor entendimento. Mas, segundo a tua abordagem, eu queria entender de onde é que surgiu esta informação, não é, que o homem, caso seja maldoso na terra, ele, após a sua morte, ele vai para o inferno. Muitos dizem isso, até pastores, já ouvi pastores a dizerem isso. Ok, já vi e eu tenho repreendido pessoas do gênero que pensam desse jeito, conforme eu já disse na minha abordagem, de que Deus não criou o inferno para jogar nenhum ser humano, então não tem um porquê do homem ter medo. A menos que o homem esteja rejeitando a oferta que está lhe sendo dada. Se eu pegar alguma coisa, um paraíso, oferecer para o mano riquinho, e o jovem riquinho, por sua vez, não aceitar. Só que não aceitando isso, tem uma outra coisa ruim que alguém pode dar para o mano riquinho e o mano riquinho aceita aquilo. Então, eu não sou responsável do teu destino. São tuas decisões que te colocou lá. Mas a questão do inferno consta na Bíblia? Exatamente, consta. Mas então, para que fim foi... ou melhor, calma lá. O inferno existe? Existe. Existe. E qual é o objetivo do inferno nesse contexto? É de punir o pecado e o próprio ser do diabo, juntamente com o demônio, o anticristo e o falso profeta. De acordo com o livro de Apocalipse, o capítulo 20, versículo 11 até o verso 15. Mas, nesse contexto, o que acontece com os malfeitores, não é? O que acontece com os malfeitores? Estamos a falar de jovens como nós, que muitas das vezes nos recusamos em seguir os 10 mandamentos. Ok. Praticamente, como já disse, que existem 2 destinos. Temos o céu e temos o inferno. O céu é para os seres humanos e o inferno é para o diabo e os demônios. Agora, a escolha cabe a nós. Nós é que decidimos. Deus é um ser tão puro. Vou falar em parábolas. Suponhamos que o mano riquinho, pronto, convidaram-te numa festa e você já está acima da honra. E você veste teu fato branco. Só que acontece que você tem filhos que você ama bastante. Ama bastante esses filhos. Você tem o teu fato branco, já preparado para a festa acima da hora. E acontece que caiu muita chuva naquele dia e o filho quer dar aquele abraço de despedida ao mano riquinho. Ele bem borrado com lodo, porque estava brincando no saco de lama e você está atrasado para a festa. Amando o filho, você deixaria que ele subisse para você e sujasse o fato? Sendo amoroso, um pai amoroso. Sim, é possível. Não, você está atrasado para ir na festa. Sim. E ele está totalmente sujo mesmo. Ok. A água suja está vertendo e ele quer te dar um abraço de despedida. Aquele tipo de abraço. Sim. Não. Quer te apertar. Ok. Tu com fato branco e amas bastante o filho. Ok. Então, não é questão de malidade que vai fazer com que Deus rejeite algumas pessoas no céu. É questão de pureza. Ele é puro. A sua pureza não lhe permite praticamente receber alguém que é tão sujo de pecado lá. Por isso é que ele mandou a sua palavra, o Espírito Santo, é para poder nos santificar, nos purificar, para que estejamos aptos à altura de estar com ele lá. Sim, agora, eu queria assim, perguntar, né? Okay. O diabo, acabou de frisar que o inferno é para o diabo Satanás e os demônios. Mas a minha questão é, um humano como nós, podemos ser também demônios? Bem, um ser humano não pode ser demônio, mas pode sofrer uma influência demoníaca. Demoníaca. Ok?
Temos a opressão demoníaca e Ok. temos a possessão demoníaca. São dois eventos diferentes. Ok, ok. Ok. Ah, tá bem, tá bem. Vamos passar ainda um bocado no Sr. Lemonantemo. Bem, a questão é a mesma, né? A questão é a mesma sobre como o cristianismo nasceu. Nasceu da fé ou do medo? Ok, muito obrigado mais uma vez, né? É isso que eu tenho dito. Nós que como falamos, lelen sopa, catomenanga mantinuco, o pano de emprestar no feita na dança. E os cristãos têm emprestado um pano, têm dançado com um pano de emprestar. Tem emprestado como assim? Exatamente. Esse cristianismo é um pano de emprestar, percebe, né? Lelen sopa, catomenanga mantinuco, o pano de emprestar no feita na dança. Por isso que estamos a ver muita abordagem, nesse caso, com muitas contradições. Porque houve contradições na abordagem do humano, né? O cristianismo nasceu, podemos bem dizer, da política e do medo também, percebes, né? O cristianismo nasceu da política, eu tenho bagagem sobre isso e tenho provas disso. Agora, dizer de que o cristianismo, até porque o nosso mano aí não apresentou realmente de onde é que surgiu o cristianismo, não apresentou, sinceramente. Falou do inferno e queria já tocar no mano que o inferno não existe. Não existe inferno, porque quem começou com o conceito de inferno não é o cristianismo. Quem começou com o conceito de inferno é o zoroastrismo, pelo profeta Zoroastruta. A primeira religião na parte branca, não é cristianismo, não é catolicismo, não. Então, lá começaram sobre inferno, paraíso ou então purgatório. É eles que começaram, é por isso que eu disse aqui. Se formos nas abordagens bíblicas, são abordagens roubadas de outras abordagens, percebe, né? Eles roubaram de outras abordagens, de outros pergaminhos, então aí começaram a criar a Bíblia. São abordagens alheias, porque o zoroastrismo é quem estabelece o inferno, é quem estabelece o purgatório, então o inferno que é o purgatório, porque a palavra inferno, do hebraico, né? Infernus, infernium, que quer dizer prisão subterrânea. Não é porque não, fogo, o demônio está lá, não, até porque tem aí alguns irmãos que contam de que inferno foi uma lixeira lá em Israel, que deitavam lixo, era um fogo, deitavam lá lixo. Então, quer dizer, inferno, porque se nós formos, né, etimologicamente, quando estamos a falar etimologicamente, estamos a falar da origem das palavras, que nós como chamamos tuco. Em inglês, nós estudantes de inglês chamam origin, etymologically, né? Então, são a origem das palavras. Então, inferno não é fogo. Se tem medo, isso uma vez já aconselhei ao Riquinho. Se tem medo do inferno, é necessário que deixe esse medo, porque inferno nunca existiu a ninguém. Ok. Não existe inferno nenhum. Ok. Mas o que é que vai acontecer com as pessoas, né? Os malfeitores, que muitas das vezes nós costumamos acompanhar pessoas que andam como se não existisse uma sanção após a morte. O que é que vai acontecer com essas pessoas? Ok, eu vou falar com a cosmovisão espiritual africana, né? É isso, eu sou banto, eu sou africano, eu sou kemet, sou etíope, então defender isso, percebes, né? Ok, nos antepassados, acho que o Riquinho já teve alguns testemunhos de certos anciãos que vêm falar, sonhei com a tia fulana que já morreu há muito tempo, e vão me dar o sonho que tem de meter um pano na campa e o sítio onde está a sofrer tanto. Okay. Já percebe, já isso, né? Já teve, né? Então, é aí onde o grande Filipe Vidal fala, nós somos seres espirituais a ver uma experiência carnal. E se formos nas denominações espirituais africanas, percebe, né? Vamos encontrar que é chamado de Simukongo. Simukongo, que é a cadeia espiritual, é o sofrimento, é lá, é o Simukongo. Então, essa é a cosmovisão espiritual. Agora, inferno para os humanos, inferno foi estabelecido, é algo que eles criaram uma ideologia, percebe, né? Isso para amedrontar, por isso que eu disse que a religião cristã nasce da política e nasce do medo. Então é necessário que eles metem um inferno aí, para você sentir medo, porque senão você não vai buscar o Jesus, né? Que eles buscam, porque ninguém poderia buscar Jesus. Ninguém poderia buscar? Ninguém poderia buscar Jesus. Por quê? Mas Jesus nunca existiu.
Jesus, eu posso dar tempo ao humano para me provar que Jesus já existiu. Tá bem, tá bem. Vamos, Jesus nunca existiu. vamos ainda ouvir o senhor Divaldo. O nosso convidado aqui afirma que Jesus nunca existiu. Qual é o posicionamento do senhor Divaldo? Do ponto de vista arqueológico, há fatos que mostram de que Jesus existiu. Existem casas que ele habitava lá em Israel, existem nos monumentos históricos, existem. O seu túmulo até aqui está vazio. A sua morte e o seu surgimento muda o tempo. Nós falamos antes de Cristo e depois de Cristo. Do ponto de vista histórico, ele existe e a história prova isso. Então é uma contradição por parte do humano dizer que Jesus Cristo não existe. Porque no ponto de vista científico, falando concretamente da história, ele existe. Ele mudou a passagem do tempo, então é absurdo. Como é que vamos dizer que antes e depois de Cristo, se ele não existisse? Ok, está bem, senhor. Muito obrigado. Nenhum vazamento histórico ou antropológico demonstra que Jesus existiu. Aquele túmulo que ele estava aí a se gabar, que existe túmulo, já mesmo aqui até tinha alguns pastores brasileiros que foram lá chorar e já foi reprovado. É por isso que eu digo sempre, quem viveu mais tempo e quem acompanha a evolução, quem acompanha a evolução conhece mais do que quem viveu mais tempo. Eu sou avô, estou muito tempo nessa terra, eu acompanho a evolução, não tem problema, você pode ser velho, pode ser ancião. Agora, a palavra Jesus só aparece na Bíblia. Percebes, né? É aí onde começamos a meter já. Quer dizer, só existe antes de Jesus, depois de Jesus, depois dos concílios. Percebes, né? Porque a palavra Jesus aparece na Bíblia. Porque eu vou perguntar agora ao mano de que origem é a palavra Jesus. De que origem é a palavra Jesus? Porque ela só aparece na Bíblia. O mano vai explicar a origem, de que origem é a palavra Jesus, depois eu vou explicar a minha parte. De que origem é a palavra Jesus, vamos ver quem está certo. Vou perguntar. De que origem é a palavra Jesus? Bem, na Bíblia, você não, antes do surgimento da letra J, porque no hebraico e no grego, tanto no aramaico, a letra J não faz parte. Ok. Então, sabemos muito bem de que o mundo sofre evolução, assim como a vida do homem tem sofrido evolução, até as línguas. Até em português vamos encontrar termos que, noutrora, aceitávamos como se fosse um termo certo, mas depois do tempo nós negamos, dizemos que não, sofreu uma atualização, agora não é mais isso que é o certo é o ciclano. Então, o mesmo acontece com os nomes de pessoas dentro da Bíblia. Então, o termo Jesus é o equivalente do termo Joshua ou Yeshua no hebraico. Então, ao traduzir em português, nos dá uma conotação de Jesus que veio do hebraico que é Jesus. Veio do hebraico. O hebraico foi uma adaptação do termo, ou seja, o termo grego Jesus é uma adaptação de um termo hebraico que é Yeshua, que significa Salvador ou salvação. E de tal maneira é o mesmo significado do termo Jesus em português, que também significa salvação ou Salvador. Então não vejo problema de dizer que são questões do nome. Eu tenho que falar isso. Posso tocar nesse ponto? Tá à vontade, tá à vontade. Então, nesse caso, porque eles vão... Isso quer dizer que Jesus não falava hebraico, nem aramaico, nem grego. Quer dizer, no decorrer do hebraico, aramaico, na época, quando os povos falavam hebraico, aramaico e grego, não existia Jesus. Porque o mano disse que no hebraico, aramaico e grego não tem a letra J. Quer dizer, não existia Jesus. Não, o termo Jesus que não existia, não Jesus. Não faça confusão entre o termo e a pessoa. Tá bem, mas Então, são duas coisas diferentes. Esse é o problema. Olha só, eu vou Outra coisa é o termo, outra coisa é a pessoa. ensinar, Mesma confusão ok? acontece com o cristianismo, Eu vou ensinar. com o catolicismo. Pode me deixar explanar. Ok, obrigado. sim. Ok. E que Congo, tudo que não faz parte daquela língua não existe naquele povo. Tudo que não faz parte do hebraico, aramaico e grego não existia antes. Se existia é por adaptação. Isso respondeu, senão é isso que está a falar, percebe, né? É adaptação. Esse Yeshua, porque o hebraico, aramaico e grego não existia a letra J. Tal como acontece em Kikongo. Eles chegaram, não existia João, não tinha a letra J no alfabeto de Congo, meteram o quê? Ioane. Ioane não é que Congo, é uma adaptação para tentar, quer dizer, é algo que criaram. E aí nós vamos falar do neologismo. É necessário que estudemos o quê? O neologismo. O neologismo, porque estamos a falar do léxico, estamos a falar do neologismo, estamos a falar do arcaísmo, tá percebendo? Então, se o termo Jesus não é arcaísmo, é porque Jesus nunca existiu. Porque não é arcaísmo. O nosso mano disse aqui, ele disse que é uma adaptação, não saiu da minha boca. Porque não existe no hebraico, no aramaico, nem no grego a letra J. Agora, Maria, o R não tem no Kikongo, no alfabeto Kikongo não tem. Sabe o que é que eles inventaram? Maria. Existe Maria em Kikongo? Não. Meteram o quê? Maria. É uma forma, procuraram uma forma de quê? De tentar nomear ou de tentar adaptar a língua.
Ok? Percebes, né? Porque se Jesus existisse naquela época, o termo Jesus, né? Porque eles chamam de Jesus. Agora, a pessoa, o mano está falando, a palavra é neológica ou é nova, mas a pessoa existia. Depois estão falando de Yahushua é nova palavra, ou Yeshua é nova palavra, é palavra nova, é um neologismo, é uma palavra que adaptaram agora, tal como Maria em Kikongo, tal como Yohane em Kikongo, adaptaram, uma adaptação. Então, Jesus nunca existiu, nunca. Eu estou a te mostrar etimologicamente que Jesus nunca existiu. O termo Jesus começou a safar ou a aparecer na Bíblia, percebes, né? Começou a aparecer na Bíblia. E queria já realçar que a Bíblia também é nova, porque se formos aos pergaminhos, né? Porque a Bíblia é a constituição de pergaminhos alheios. Ok. Tal como falam que o homem veio do pó, é uma ideologia hinduísta. São os hinduístas que começaram a estudar em pergaminhos, tirando os pergaminhos alheios. Quando falam de paraíso, inferno, essa coisa toda, são zoroastrismo, a primeira religião lá na história branca, percebe, né? Então, quando falam de banho ou então batismo, são os hinduístas. Então, a Bíblia é composta por pergaminhos alheios, foram roubar pergaminhos alheios. Jesus nunca existiu, demonstrei aqui, o mano disse que é adaptação, e eu estou a falar que é adaptação, quer dizer, concordamos que é adaptação. E onde vem esses pergaminhos? Vem de onde? Já que ali é... Ok, fizeste bem de perguntar. Os pergaminhos foram roubados em Kemet, ok? Que é atual chamado de Egito, foram roubados em Kemet. Por isso, se formos lá em Kemet, vai encontrar os narizes das estátuas, dos bustos foram partidos. E isso, existe reportagem para tal. Ok? Foram partidos. Foram partidos por quê? Para falar que a história era branca. Mas Kemet significa a terra dos homens negros. Percebes, né? E lá já falava do Dikenga, já falava do Kumpemba, Kuseke e o Kalunga. Lá já se falava, já tínhamos o Anki. Percebes, né? Okay. Então, esses pergaminhos foram roubados em outros conhecimentos. É que constitui o quê? A Bíblia. Tá bem, mas voltando um bocado na minha questão, né? Acredito que até o momento ainda não houve assim uma resposta satisfatória de como é que surgiu o cristianismo, né? Não sei se estou enganado. Como é que surgiu o cristianismo? Sim, voltando um bocado ainda para essa questão, como é que surgiu, né, o cristianismo? Pois faz parte do nosso tema, antes da gente chegar na Bíblia. Ok. Eu estava acompanhando o podcast passado e eu acompanhei bastante as abordagens do nosso querido irmão. Houve uma distorção da história, uma história mal contada. E nós precisamos ter muito cuidado, porque quando uma opinião sai da zona privada e atinge um palco público, deixa de ser simplesmente uma opinião pessoal, ela passa a ser uma influência de consciência. Então, é necessário que haja veracidade nas nossas abordagens, fidelidade na história. Primeiro, o cristianismo existiu antes do concílio de Niceia, que ocorreu no ano 325. O cristianismo já existia, porque o termo cristão aparece pela primeira vez na Antioquia, que é a atual Turquia. Lá na Síria, na Antioquia, é onde aparece o termo cristão. Em Atos capítulo de número 11, verso 26. A Bíblia diz que, pela primeira vez, os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. E esse nome, nessa primeira instância, ela soou de uma forma pejorativa. Mas, durante a passagem do tempo, os cristãos aceitaram adotar esse termo como um nome de honra. Mas nasce lá, isto é, no ano 43. E de lá até o concílio de Niceia, estamos a falar de aproximadamente 284 anos que se passa. Já existia o cristianismo, não surge com Constantino. Lá no concílio de Niceia, aí não se abordou questões sobre o surgimento do cristianismo. Aí abordou-se a questão sobre algumas complexidades que se tinha a respeito da pessoa de Jesus Cristo e da Trindade. Então, lá o foco de lá era refutar as ideias do bispo Ário, que dizia que Jesus Cristo é uma criatura, ele foi criado, e fazia confusão a respeito da natureza de Jesus. Então, é daí que o Constantino convoca esse concílio para poder atualizar algumas coisas, onde se implementa a doutrina da Trindade e onde se implementa também as duas naturezas de Jesus Cristo. Senão lá não tem nada a ver com o surgimento do cristianismo. Agora, já no dia 13, antes do próprio concílio, no dia 13 de junho, isto é, do ano 313, aí assina-se um decreto que chamavam de Edito de Milão,
E esse decreto não foi assinado com o intuito de dar o surgimento ao cristianismo, porque já existia, como eu já disse, já passou uma vasta gama de tempo. Então, esse decreto foi assinado pelo Constantino e o seu imperador, que trabalhavam junto, assinaram no intuito de dar a liberdade religiosa para todos os cidadãos cristãos que habitavam lá em Roma. Então, o cristianismo não nasce aqui. Esse termo cristianismo nasce na Antioquia, na Síria. Então, depois se adotou. E o foco de Jesus Cristo, antes dos seguidores de Cristo serem chamados de cristão, eles primeiro eram chamados simplesmente de discípulos de Cristo, seguidores, eremitas e nazarenos. Também eram chamados de o povo do caminho, de acordo com a Bíblia. Então, o termo cristão não são os cristãos que inventaram, são pessoas que olhavam os seguidores de Cristo, olhavam os costumes, disseram que não, esses aqui são cristãos, são seguidores de Cristo. É daqui onde surge o nome cristianismo, mas não veio no concílio. Tá bem, mas antes, aqui pude acompanhar que, melhor, né, afirmou que praticamente o cristianismo surgiu antes de Cristo. O cristianismo Os seguidores de Cristo já existiam. Ok, não. O termo cristão Ok, é que surge depois de Cristo ter regressado para o Pai, para a casa do Pai. Ok. É aqui que surge esse nome, são os homens da Antioquia, que olharam para os seguidores de Cristo e eles denominaram de cristãos. tá bem, mas para o nome cristianismo, já obtive informação que o nome cristianismo vem de inspiração de Jesus Cristo. É verdade isso? Sim, as pessoas que deram esse nome aos seguidores de Cristo se inspiraram no termo Cristo. Cristo. Ok, Mas ok. agora, o que eu quero aqui perceber Ok. é como é que o cristianismo surge antes e Jesus Cristo surge depois, sabendo que cristianismo veio se inspirando assim em Jesus Cristo. Estou aqui numa confusão. Ok, acho que o Mano Riquinho não percebeu as minhas abordagens. Ok. Praticamente, Deus havia escolhido um povo, que é o povo de Israel, e por meio desse povo, ele decide manifestar o Messias dentro desse povo, que é Cristo, no sentido de salvar a humanidade. Então Deus escolhe um povo e por meio do povo ele manifesta, revela o Messias, que é o Salvador da humanidade. Então, praticamente, quando o Messias surge, ele chamou pessoas que tirou do pecado, passou os seus ensinamentos do reino, e essas pessoas foram se convertidos e foram se tornando seus seguidores. Então, quando ele termina a obra, morre na cruz, quando volta para o céu, então os seguidores ficaram para dar continuidade da visão que ele tinha começado. Então, simplesmente eram chamados de discípulos de Jesus, seguidores, eremitas ou nazarenos, ou ainda o povo do caminho. Mas, de acordo com o decorrer do tempo, quando eles chegaram na Síria, os habitantes da Síria, quando olharam para eles, se lembraram do nome Cristo e dos ensinamentos de Cristo, observaram o proceder das pessoas que eram seguidores de Cristo, logo pensaram que esses aqui são como Cristo, então vão ser chamados de cristãos. É dessa forma que o termo cristão foi surgindo. Foi se desenvolvendo. Sim, sim. Agora, eu queria só dar um pormenor aqui. Cristo não veio deixar cristianismo na terra. Cristianismo é mais do que uma religião. Em Romanos, capítulo de número 14, verso 17, a Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em comida, mas consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, Cristo veio deixar justiça, veio deixar paz e alegria no Espírito Santo. Ele veio ensinar o perdão, o amor, a empatia, a compaixão, a emocionabilidade. É isso que ele veio ensinar. Então, são os cristãos, as pessoas que olharam para os seguidores deles, que adotaram o termo cristão, então nós também adotamos. Mas não é porque nós nos autodeclaramos que somos cristãos numa primeira instância, não. Ok. Ok. Está à vontade. Ok, muito obrigado. Falar que para amar alguém ou respeitar alguém ou fazer justiça depende da Bíblia ou Cristo que vou deixar, isso é uma mera chaladice, né? Eu para me amar, eu não sou cristão, mas eu amo as pessoas, não preciso ser. O budista ama as pessoas, não leu a Bíblia, percebes, né? O muçulmano ama as pessoas, não leu a Bíblia, não é Cristo que deixou isso. Antes já se falava de ética e de ontologia. Agora, foi uma grande contradição da parte do humano, olha só. A Bíblia, onde está a falar que lá em Antíoco, o Atos diz isso, onde surge a primeira palavra cristã, a Bíblia é nova. A Bíblia é nova. Porque a Bíblia como é que a Bíblia surge? A Bíblia surge, eu vou repetir, por intermédio de pergaminhos alheios. Em Biblos, na cidade de Biblos. Biblos, que é Fenícia, atual Líbano, ok? Médio Oriente, é lá onde surge a Bíblia. Depois vem do Biblion,
por isso que a Bíblia do Biblion significa livro ou pergaminho ou papiro. Papiro saía numa planta que é aqui em África, na margem do rio Nilo, onde saía o papiro. Ok? Então, lá em Bíblios, por que é chamado de Bíblios? É chamado de Bíblios porque vendiam lá pergaminhos e muitos pergaminhos. Quer dizer, quando fala que a Bíblia surgiu, o cristianismo surgiu por intermédio de Atos, essa coisa toda, é normal, eu entendo isso. Mas só que antigamente não se falava de Bíblia. Antigamente se falava de quê? De pergaminhos, não se falava de Bíblia. Agora, falar que antes da Bíblia já existia cristianismo, não. O cristianismo começou a surgir depois da Bíblia. Depois deles fazerem o concílio deles, fizeram concílios. Aí começaram a falar, isso entra, não, isso não entra. Isso entra e isso não entra. Não, tem que ser isso. Acho que isso está certo. Por isso que eu digo que o Deus cristão seria então o Gregório Magno e o Constantino Grande, que são eles. Esse concílio aconteceu onde alteraram a Bíblia, porque o mano está a fazer confuso. O que eu saiba aqui no concílio de Nicéia, conforme já expliquei, no concílio de Nicéia, aí acontece o Quando concílio, surgiu a Bíblia? Conforme, Quando é que surgiu a Bíblia Bíblia? surge aproximadamente há 1600 anos, aproximadamente, nesse período. Não é pergaminhos. Mas dá a confundir Bíblia e pergaminhos. Não, Quando é que surgiu a Bíblia? sofreu um processo. Tipo, Deus aparecia às pessoas, ele se comunicava de uma forma direta com as pessoas. E, tipo, para Abraão, isso acontece. Mas depois de muito tempo, a mente não tem essa capacidade de poder ter informações por muito tempo. Deus viu que isso é arriscado. Então Deus começou a usar pessoas como Moisés, um dos primeiros Lá na escritores, Bíblia. onde começa a escrever algumas coisas Respondendo sobre a questão. Deus, vai escrevendo, coisa do gênero. E foi sofrendo evolução, daí hoje temos até a Bíblia nos telefones. Mano, É o processo eu da vou perguntar evolução, ao mano praticamente. se isso que o mano está a contar, porque o mano falou do surgimento do cristianismo por intermédio da Bíblia. E eu estou a te mostrar que antigamente não existia Bíblia, existia pergaminhos. Porque antigamente, se formos aí, vamos ver a Torá, vamos ver o Talmud, diferente de pergaminhos. O mano tem que saber particulares entre a palavra de Deus e o livro. A palavra de Deus sempre É isso que eu existiu. vou falar, a Bíblia. A palavra de Ok. Deus sempre existiu. Agora, em forma de livro, precisou-se de um tempo para que ele possa ser formulado em forma de livro. Mas a palavra de Deus sempre existiu. De acordo com a história e o vazamento antropológico que o mano já tocou, a Bíblia só se divide em 1054. Ok? Onde se dividiu, a igreja se dividiu ortodoxa ainda não existia, porque se nós veio uma pentecostal surgiu agora. Não, eu não sou defensor de Plato. Exatamente, É surgiu Cristo que estava lá agora. crucificado, não Plato. Surgiu agora, percebes, né? Surgiram agora, a Batista, a Pentecostal Anglicana surge por Henry VIII, percebes, né? Henry VIII no século VI. Quando se desfez da católica, depois vem a batista, no século VII. Então, é aí onde começaram a surgir. Agora, Bíblia que é Bíblia, o mano não está falando do Talmud ainda, não tocou no Talmud, não tocou na Torá. É necessário que toque na Torá, porque isso tudo, para chegar até Bíblia ainda passou Torá, passou Talmud, percebes, né? São pergaminhos. Agora, Bíblia que está fazendo a confusão, né? Porque se nós formos, existem muitas versões e todas elas se contradizem. Essa Bíblia que está trazendo problema. Ok? Temos aí a João Ferreira de Almeida, temos a Yawin, temos a Ara, temos a King James. Agora eu pergunto ao mano, e todas elas se contradizem. Pergunto ao mano qual delas é a Bíblia verdadeira, por favor. Um dos exemplos específicos de uma contradição dentre essas suas versões. Ok. A Yawin, para a informação do mano, a Yawin não aceita o nome de Jesus. Os Yawins não aceitam o nome de Jesus, é Bíblia. A João Ferreira de Almeida, Jesus, também tem Jesus diferente. Vou explicar também essa parte. A João Ferreira de Almeida nega, aceita o inferno, diz que existe inferno. Algumas traduções vêm ainda a chama do enxofre. A tradução do Novo Mundo diz que não existe inferno. Não existe, não aceita, não escreveu, não tem inferno, nega totalmente. Agora, qual é Jesus? Mas aceita uma dissipação de pessoas. Tens que entender que existem maneiras diferentes das pessoas compreenderem a respeito do inferno. Mano, tipo, eles acreditam que Deus ele vai dissipar as pessoas. Claros, é mesmo que não punição. Não. Ok, tá bem. Uma coisa é inferno, outra coisa é uma outra punição. A João Ferreira de Almeida diz que o Jesus é o arcanjo Miguel, virá de cavalo com flecha para destruir o mundo, depois estabelecer o mundo novo.
Agora, a João Ferreira de Almeida, ela diz que depois de morrermos, vamos, quem não seguiu os mandamentos, os 10 mandamentos, que não tem nada a ver, se calhar, né? Vamos lá, depois vamos ser queimados ou torturados eternamente. Esse É que Deus aí, causa confusão. Nós mentalizamos o inferno de fogo. Mas está lá na Bíblia, não sei o que inventei, está lá na João Ferreira de Almeida, porque consoante a abordagem do humano, acho que o humano lê a João Ferreira de Almeida, percebe? Está lá na Bíblia deles. Então, a Yahweh não aceita Jesus, não aceita o termo Deus, porque Deus é Zeus, é Balaal, é Belial, é Satanás, não aceita o termo Jesus, não aceita. Não aceita o termo José, Jeová, não aceita. Qual é o termo que eles aceitam? Yahusha, Yahweh, Yahweh. É isso que eles aceitam. Percebe? Né? Essa nossa. A King James também vem ortodoxa. A ortodoxa vem criticar todas essas. A ortodoxa, por quê? A ortodoxa tem o direito de criticar. Porque se estabeleceu junto, eles se separaram. Oriental, ortodoxa, ocidental, católica. Não aceita. Agora, que tipo de Jesus eles buscam? Está vindo pregar, porque estamos falando de Jesus. Ok? Jesus da Testemunha de Jeová é o arcanjo Miguel. Vai voar de cavalo com flecha. Ele que fala, o Jesus da Pentecostal é diferente da Jeová. O Jesus da Pentecostal grita raba, é diferente. O Jesus da Católica é junto com a Mamã Maria, é diferente. O Jesus da Igreja da Mensagem profetizou ou revelou a William Amaro Grande que a Eva fez sexo com a cobra. E qual Jesus estava a pregar? Não, calma lá. Existe todos esses Jesus? Não, então estão separados por quê? Porque cada um tem um Jesus diferente. Cada um pensa num Jesus diferente. Não, Jesus é esse. Porque o Jesus da Testemunha de Jeová nem sequer é Deus. Nem sequer é Deus. É o arcanjo Miguel. Agora, o Jesus da Pentecostal é mesmo Deus, né? É mesmo Deus. E aí vamos ver muitas contradições. Percebes, né? Tipo, é um Deus que... Porque Deus lá em Números 15, 29, está escrito Deus não é homem. Ou então Deus não cansa. Permita-me, perdão, Isaías 40, 28, Deus não cansa. Mas se nós formos em Gênesis 2 até 3, aí diz que Deus descansa no sétimo dia. Agora, se nós formos em Números 15, 29, aí fala que Deus... Quer dizer, é muita contradição, tá percebendo? É muita contradição. Essa Bíblia não tem nada a ver com Mano, nós. não pode ir na Bíblia, agora o mano não fez teologia. Não, Você teologia, o mano tem que pegar a tua área. Você não pode pegar uma área que você não domina. Depois não posso falar de medicina por cometer. E o mano está cometendo porque está falando fez teologia. De um ângulo que não conhece. O mano fez teologia. Eu fiz teologia, mas entendo teologia. Porque Teologia, Teos, do latim, logia, estudo tratado. Deus vem do latim. Deus significa quê? Mano, está Deus desatualizado. significa quê? O termo Deus é grego. Não vem do Deus latim. significa quê? Deus é Deus. Significa quê? Vem do grego. E Logia. logo você elogia. Estudo, verdade, discurso. A respeito de Deus, É grego. Jeová. É grego também? É logos, traduzido em português. Tá bem. Vamos manter a calma. Estamos no programa. É aquele que vai no termo de Se eu não sei, e por que o mano está conseguindo refutar o que está falando? Vamos. Falamos da existência de Jesus, o mano não conseguiu refutar. Mas eu não quero interromper o mano. Não, mas eu estou a refutar tudo. Eu tenho que ouvir quando o mano está falando, não posso. Não, as abordagens do mano eu estou a refutar. Agora, as minhas mano não estão conseguindo refutar. Esse é o problema. Esse é o problema. Está estocado. Vamos só manter a calma. Não, tipo, o mano do monarquismo nos enganou quando disse que o cristianismo surge com simplesmente Surgiu na vossa Bíblia. Surgiu na Bíblia. E o mano, ele não enganar. Por isso que o mano está ali, que está aí no teu rascunho, isso que eu já li também. Isso que está aí no teu rascunho também já li. Então não é enganar, todos nós já lemos sobre aquilo. Isso que está aí. E eu não levei nenhum rascunho. Vamos só manter a calma. Para que tenhamos uma conversa muito sábia e muito aproveitadora. Vamos manter a calma, vamos respeitar o tempo do outro, né? Quando querer fazer uma intervenção, é importante que dê um sinal para ver assim que nós conseguimos assim passar a palavra. Mas também é normal, né? O outro está a falar e também responder, né? É super normal. Mas é importante sempre que pede assim uma permissão e que depois seja autorizado. Vamos manter a calma e podemos continuar. Bem, vamos falar um bocado
Vamos continuar, não é? Religião e império, aliança estratégica. Senhor, vamos começar com o senhor Divaldo. Senhor Divaldo, segundo os teus estudos, qual é o objetivo do cristianismo? O objetivo do cristianismo praticamente é de restabelecer a comunhão que o homem tinha com Deus, comunhão que havia sido quebrada lá no Éden. Então, esse é o objetivo do cristianismo: perdão, amor, restauração da comunhão, tanto com Deus como com o homem, porque também nós não temos uma boa convivência com o homem. Tudo isso aqui é consequência da queda do homem. Isso afetou tanto o relacionamento com o homem, entre homem e Deus, e tanto o relacionamento entre homem com o homem. Porque nós vamos ver, a partir do momento que Adão e Eva quebram o princípio, eles começam a entrar em conflito. Adão começa a acusar a Eva, mostrando que uma atitude que indica de que já estavam em conflito a partir do momento que tinham quebrado a lei de Deus. Então o cristianismo ele vem para poder voltar essa ligação que o homem tinha com Deus, que a terra tinha com o céu. Esse é o propósito do cristianismo, do reino de Deus. Ok, mas como é que o cristianismo se espalha? Ok, isso que eu disse, pronto. Nem todos que vêm em nome de Cristo são de Cristo. Acho que se faz uma grande confusão entre o surgimento do catolicismo na África e o surgimento do cristianismo genuíno na África. Tipo, a partir do século I já existia cristianismo. Lá já existia uma igreja no Egito, a Copta é uma das maiores igrejas aqui da África, e é antes do surgimento do catolicismo romano aqui na África. Agora, dentro do catolicismo romano, vinham dois tipos de missionários. Vinham missionários que vinham em nome de Deus, mas não eram de Deus. Em nome do cristianismo, mas não eram do cristianismo. Eles usaram a Bíblia para poder manipular. E agora, nós não podemos culpar a Deus pela manipulação da Bíblia. Se o mano riquinho pegar o telemóvel, um iPhone, e começar a assistir pornografia, o Steve Jobs não é culpado. Ele não criou o telemóvel para esse fim, mas é você que inverteu o fim do objeto criado, de tal maneira. Um dia eu questionei um jovem, perguntei para ele, disse que não temos que acreditar na Bíblia, no cristianismo, porque veio da manipulação dos europeus. Primeiro, o cristianismo não é europeu. O cristianismo, seguidores de Cristo, eles vieram da Judeia. A religião que chegou no Egito não veio de Roma, veio lá do Oriente, na Judeia. Então nós não temos que fazer confusão. Outra coisa é o mano riquinho vir em nome de Cristo e não ser de Cristo. Outra coisa é o mano riquinho ser de Cristo. O cristianismo não oprime ninguém. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. O cristianismo é sobre liberdade. E desde Gênesis, Deus nunca oprimiu ninguém com a sua palavra. Ele disse ao homem: domina sobre todos os animais, domina sobre todas as plantas. Em nenhum momento Deus mandou o homem dominar no outro homem. Agora, se nós estamos a perverter o propósito original da criação da palavra de Deus para nossos fins, aqui Deus não é culpado, o cristianismo aqui não é culpado. Então temos que entender isso. Outra coisa é o catolicismo romano, outra coisa é o cristianismo genuíno, que fala da empatia, do amor, do perdão. Tipo em Mateus capítulo 7, verso 12, diz assim que trata os outros como gostarias que os outros te tratassem. Está a falar sobre empatia. Então não vejo mal nisso. Romanos capítulo 14, verso 17, está a falar sobre justiça, paz e alegria no espírito. Não sobre injustiça, não sobre tristeza, não sobre aflição. É sobre promover a paz. Está bem. De uma forma resumida, Ok. né, diz um bocado para nós. Quem é que pratica, não é? Ou quem é que pratica o cristianismo? São cristãos, pessoas regeneradas, dos seus pecados, Ok. e querem Jesus Cristo como Senhor, Salvador e Mestre de suas vidas. Mestre, bem. Ok. Agora, acabou de dizer na sua abordagem que o cristianismo surge, né? Obviamente surgiu de pessoas, né? São as pessoas que expandiram assim o cristianismo além da fronteira. Ok. E também teve uma grande influência de impérios, não sei se é Exatamente. uma influência de Exatamente. impérios. Sim, Bem, sim. e muitos alegam dizendo que o cristianismo, ou melhor, muitos recusam-se, né, de seguir o cristianismo, pois teve uma grande influência onde muitos humanos aproveitavam-se do cristianismo para comportamentos maléficos. Ok. Agora, eu queria entender Ok. como é que nós temos de olhar o cristianismo, se as pessoas que levaram o cristianismo até nós são maléficos, podemos assim considerar. Ok. Mano Riquinho frequenta uma universidade. Obviamente. Há muita humanidade na universidade. A política está se envolvendo nas universidades. Há muita corrupção lá, mas por que as pessoas continuam indo lá? Até aqui. Nós não temos que fugir de alguma coisa no simples fato de ter entrado lá pessoas infiltradas. Ok. Tá, isso não é. Por isso que eu disse que a maior prisão do ser humano não é física, é a prisão da ideologia. Eu sou escritor. Minhas abordagens, eu trago temas relacionados com princípios bíblicos.
Tipo, não conhecia até aqui o maior livro de economia, senão a Bíblia. Dentro da Bíblia contém aproximadamente 2.350 versículos que falam sobre princípios de instrução financeira para tu fazer tua vida financeira bombar, avançar. É o maior manual de empreendedorismo, é o maior manual de relacionamentos interpessoais, intrapessoal. E dentro da Bíblia é o maior manual de oratória, de comunicação. Tipo em Provérbios capítulo 22, verso 11, diz assim que quem ama a sinceridade do coração e sabe se comunicar muito bem, atrai amizades de reis. Então, como é que vamos olhar para esse manual como um livro que vem nos destruir? Enquanto que é um livro que vem nos oferecendo princípios que podem moldar a nossa vida e criar resultados satisfatórios para a nossa caminhada. Tá bem. E como é que o senhor Divaldo vê, não é? Ou quais foram, assim, a influência do cristianismo ao povo africano? Bem, conforme eu explico, a partir do século I, Ok. o cristianismo era genuíno. Genuíno, obviamente. Tipo, o rei Hassan, um dos reis da Etiópia, ele se converte quando leu a Bíblia. Um rei é uma pessoa intelectual. Não estou dizendo do Zingankuva, aquilo foi fruto da manipulação, porque esses Diogo Cão vieram como colonos, também se infiltraram na missão, na missiologia. Mas o que eles bem queriam não é trazer a missão Cristo. Eles queriam usar a Bíblia para dominar, porque temos que ter muito cuidado, porque a Bíblia é o maior livro de dissuasão e persuasão. Tipo, a Bíblia nas mãos de um homem perigoso pode destruir um povo inteiro. Então o problema não está na Bíblia, está na interpretação, porque dentro da Bíblia vamos encontrar a letra e a revelação. Vamos encontrar o texto e o contexto. Tipo, eu conheço muita gente que viraram alcoólatra porque leu a Bíblia. Leu um escrito do Paulo que diz que para Timóteo que não beba só mais um pouquinho de vinho, não beba só mais água, mas também um pouquinho de vinho. E ele pegou esse texto aqui como desculpa para poder consumir álcool e hoje é alcoólatra. Ou seja, é um químico dependente. Enquanto que lá era uma orientação médica que Paulo estava a passar para Timóteo. Era por causa das tuas dores, por causa das tuas constantes dores de estômago. Então não beba só mais água, mas também um pouco de vinho. Então, quando nós entendemos mal a Bíblia, nós afetamos até a nossa própria vida financeira. Vou terminar por aqui. Tipo, muitos jovens dizem que ide na terra multiplicai-vos. Tipo, o termo multiplicar deixou dar essa missão para duas pessoas, Adão e Noé. Hoje a terra tem aproximadamente de cerca de 8 bilhões de habitantes. Hoje não é mais tempo de multiplicar. Hoje, antes de você pensar em medir o número do filho que você quer ter, você primeiro tem que medir o tamanho do bolso que você tem. Porque a Bíblia diz que quem não sabe cuidar os dele, principalmente os da sua casa, é pior do que o ímpio. Então nós é que complicamos. A Bíblia tem uma boa mensagem, mas nós é que complicamos a Bíblia por causa da nossa complexidade. Tá bem. Mas ainda nesse quesito, antes do cristianismo, em África já existia a religião? Já existia, tipo, podemos assim dizer, algo, né? A religião existia? Ok. Antes do cristianismo. Ok, temos o judaísmo. Quando estamos a falar de religião está muito baseada em rituais. E rituais, ok? Praticamente, conforme eu disse no princípio, que Deus havia escolhido um povo. Esse povo, por meio desse povo, especificamente na tribo de Judá, ele revela o Messias, manifesta o Messias no mundo, para poder salvar. Porque essa promessa começa a partir de Abraão. Deus disse que através de você eu vou abençoar todas as nações da terra. Não, a minha questão, calma só, a minha questão é muito simples. É só sim existia ou não existia? É simples. Não, já existia a religião. Já existia a Sim, religião. a religião judaica, ok. Bem. E só a religião judaica? Bem, durante o decorrer do tempo foram surgindo muitas outras religiões, mas nós sabemos que o que dominou muito é o cristianismo, por causa da influência dos romanos. Não, sim. A minha questão ainda continua lá, né? Se antes do cristianismo, em África já existia religião. Já existia. Em África? Em África. Sim, já existia. Pronto, eu não posso afirmar aqui categoricamente, não tenho informações exatas sobre se já houve religiões. Porque quando falamos de religião, não só existe cristianismo, existe vários. Então não tem outra informação se já existia outras. Sim. Bem, tá bem, senhor Monantemo. Muito obrigado. Muito obrigado. E sem querer ofender, né? Acredito que o Deus da Bíblia é um pouquinho inútil. É mesmo inútil. Deus da Bíblia é inútil. Por quê? Olha só. Quando falam de Adão e Eva, essa coisa toda, isso, Adão e Eva nunca existiram. Isso é uma mitologia, é uma história. É aí onde vamos perguntar o sogro do Caim e o Adão quem é o mais velho. Então, percebes, né? Então um Deus mesmo vai criar a cobra, o Adão, vão se dar lá fruta. Em vez que meta a barreira antes, depois estava a perguntar um potente, um presente, um ciente, estava a perguntar onde é que estás tu, Adão? Por acaso comeste da árvore do que é sagrada? Isso é uma brincadeira. Deus da Bíblia é inútil, ok? É mesmo nesta Bíblia que lá em Reis, segunda de Reis, que o Eliseu
amaldiçoa jovens, mata jovens, porque estavam a abusar de careca, que nós aqui, se nós não temos vulgar, vamos chamar de quirrando. Começaram a estar quirrando, ou careca, calvo, amaldiçoou, todas as crianças morreu. É mesmo essa Bíblia que diz que o reino do céu está nas crianças, no moço Jesus que nunca existiu. É mesmo essa Bíblia que os amalequitas foram mortos por Saúl, para matar crianças. Quem mandou matar? É o Deus da Bíblia. É o Deus da Bíblia. Gostaria de fazer duas Eu posso questões. continuar com a minha abordagem, eu não curtei. Calma só. Tá bem assim. Calma só. Se tiver para fazer pergunta, faça 2 perguntas direitinhas, e o senhor no Monanteu vai responder. Ok, é complicado. Não, 2 perguntas direitinhas. Direitinhas. O que é isso? Por que isso? Bem Gostaria de ser amado por força. Um amor forçado, não que nasce da naturalidade. Se eu gostasse de amar por força. Não, o que amor exigir que alguém te amasse por amor força. nunca foi por força. Então, por isso é que Deus colocou aquela planta aí? É para haver escolha. Não, nos amalequitas não tocaste, aquele Saúl mandou matar. Não, se quer fazer outra questão. E o perdão posso- 77 vezes do O mano das tem crianças. esposa. que- O mano tem esposa. Eu não preciso falar isso nas redes sociais, se tem ou não. Né? Não, é uma pergunta. Olha, eu sugiro assim. É o que eu sugeri. Perguntas direitinhas. E o que é que vai acontecer? Logo fazer a pergunta, ele vai responder. Vais fazer a segunda, ele vai responder e vai continuar com a abordagem dele. Se quiser responder a questão, depois quando chegar a tua vez, vais anotar sempre a resposta e vais argumentar já lá. Não é. Não vai de acordo, concordo, não interrompi. Na minha vez que me interromper. Tá bem. Esse é o problema. Não, pode dar Posso continuar, pode né? dar certo. Ok. E a Deus da Bíblia é inútil. É muito inútil mesmo. É um Deus... Deus da Bíblia não criou homem, mas o homem criou o Deus da Bíblia. Percebe, né? Eu quando toquei que a Bíblia foi construída por pergaminhos alheios, e dei bases, porque se bate com bases, não conseguiu refutar porque não tem como refutar. Ok? Quer dizer, tudo que tu a tocar que Jesus não existiu, não conseguiu refutar porque não tem como refutar. É inútil. O perdoar 77 vezes não valeu para aquelas crianças, por lhe abusar de calvo, que é quirrando na nossa linguagem mais vulgar. Amaldiçoou as crianças, 2 feras. Quem é que amaldiçoou? O Eliseu. Deus ou Eliseu? Tinha poder de quem? Quem foi? Então não foi profeta do diabo. Calma. Desculpa só, quem foi Eliseu, senhor Divaldo? Um profeta de Deus. De Deus. Sim. Ah, tá bem, pode Ok, continuar. obrigado. Amaldiçoou as crianças. Amaldiçoou todas as crianças morreram. O perdoar 70 vezes 7 aí não funcionou. Nem no Adão também não funcionou. O perdoar 77 vezes. Está vendo como Deus da Bíblia é muito inútil. Calma lá, Deus não perdoou pelo facto de Adão e Eva terem Comido. Não perdoou. Até porque é uma história, não história. Percebe, né? É só estar muito calado. Por isso tem que agarrar o gatuno com a coisa que ele rouba. Percebe, né? É isso que eu estou a falar, que a Bíblia é neológica, é algo novo. Não é uma coisa que já surgiu antes. Porque ele sabe que o cristão lê sobre o Talmud e sobre o alcool. Lê sobre o Talmud, que é a explicação. Percebe, né? Ok. Saúl, ordenado por Deus, manda matar crianças. Aí estamos falando, não, gostaria de ser amado de uma força, até animais. Eles tinham que morrer. Deus da Bíblia é inútil mesmo pra caramba. Agora, aqui nós já tínhamos que era chamado de Nzambi, nós chamamos de Kinzambi. Tínhamos rituais de iniciação. O Quilongo é um dos rituais de iniciação, ok? A capoeira, que eles levaram, agora chamam de capoeira, nós chamamos de cupela. Para a cosmovisão africana, a oração não é a única coisa de buscar a espiritualidade. Até por meio da capoeira, que era chamada de cupela, naquele gingá, o espírito se manifestava, percebe, né? Consoante a nossa ancestral chamam de quinculo. Nós é que ensinamos eles a valorizar o corpo. Nós falamos Jitsanito, Jitsanpeve. Eles levaram lá no latim corpore e animos unus. Somos nós que lhes ensinamos. Nós, os queméticos, já cortavam o perpúcio. Quando chegaram, copiaram, levaram. Nós já tínhamos, lá chamavam a Murrá. Percebe, né? É Kemet. Nós aqui já tínhamos Nzambi, Kinzambi. Já tínhamos Nenkongo Kalunga, é chamada de Nenkongo Kalunga, Nzambi, Mpungu Tulendo, Wamba, Mpungu Tulendo, Tata Nzambi, Wayumaye. Então, não são eles que nos ensinaram a buscar o divino. Outras culturas é que eles ensinaram a buscar o divino. Onde eles foram buscar já Jeová.
existe Jeová Jireh, Jeová Shammah, depois vem Adonai El Shaddai, e meteram aí agora no Natal Papai Noel, que Noel, Deus não existe, Deus não existe, né? Que é o Natal. Então, essa coisa, por também de roubar informações alheias que não lhes convém, agora começou a haver muita contradição. Exatamente. Também. A Bíblia não é, bem dizer, não a Bíblia. É um erro falar a Bíblia. Até é mais bom falar, ou é melhor, mais bom não existe, é melhor falar as Bíblias. Porque eu dei exemplo de Bíblias e que tem conceitos diferentes. Eu não inventei. Falei que a Yahweh fala outra coisa, João Ferreira Almeida fala outra coisa, a Ara fala outra coisa. As Bíblias, exatamente. A King James fala outra coisa. Eu não estou a inventar aqui. Se temos dados, vamos baixar. As Bíblias. Tá bem. Deus de lá é inútil. Tá bem, eu queria só questionar. Quem é que afirmou, até me esqueci, que matou animais e crianças? Quem é que foi? Ordenado por Deus é Saúl. Sim. Tá bem. Mata todos, animais e crianças. Tá bem. Gostaria o senhor Divaldo falar um bocado, de uma forma resumida, vamos resumir porque o tempo já não nos permite, e a falar um bocado, de uma forma assim resumida, acerca dessa afirmação. Isto é verdade? Não concordo com o humano. Não aconteceu? Não, aconteceu, mas a maneira de como ele entende isso é isso que eu quero tentar explicar. Existem coisas que nós fazemos na vida quando a gente tem um título que nos permite fazer aquilo. Tipo, se eu tiver uma esposa, se eu me deitar com ela sexualmente, isso é moralidade. Mas se uma outra pessoa que não tem um título de marido para com a minha esposa se deitar com ele, isso é moralidade. Então é questão de você ter uma posição que te permite fazer aquilo. Deus, matando alguém, ele não torna assassino, porque ele é o dono das pessoas. A posição dele, de superioridade, de um ser transcendental, ele permite fazer isso. Mas eu, humano, não posso, porque eu não criei um ser humano. Calma lá. Ok. Deus Tem o poder, não é? Tem o poder de matar as pessoas. Se o humano... Ok. Se o humano riquinho... Desculpa, é só ser direto, né? É mesmo assim? É isso. Deus é que tem o poder de... Agora, quem é que matou? Quem é que matou? Quem é que matou? Quem é que matou? As crianças e os animais. Foi o profeta e Deus concordou. E Deus concordou. Ok. Tá bem, mas agora, o que é que nos garante que Deus tenha concordado com isso? Deus fez uma revelação ou o que é que foi? É a permissividade daquilo. Não, o que é que garante, não é? O que é que garante que Deus é que permitiu aquilo? É o facto desse acontecimento ter sucedido. Se Deus não tivesse permitido, se aquela poderia impedir. Ou não teria permitido que esse pensamento desenvolvesse dentro da mente do profeta. Dela. Então podemos aqui afirmar que tudo que tem acontecido é por permissão de Deus? Ok, agora temos a vontade de Deus permissiva e temos a vontade perfeita. Tipo, nem tudo que Deus permite, Deus concorda. Nem tudo que Deus permite, Deus concorda. Exatamente. Como assim? Há coisas que Deus permite. Tipo, Deus não permite que uma criança nasça no meio do adultério. Mas o surgimento da criança, Deus permitiu. Mas a maneira de como a criança veio, Deus não concordou. Então isso que eu estou tentando explicar aqui. A vontade de Deus permissiva e a vontade de Deus perfeita. Agora, a vontade de Deus perfeita é o tipo de vontade que Deus escolheu para poder fazer a vida do homem feliz. Ok, mas analisando um bocado na questão da matança que ocorreu, Okay. não é? Eu queria que explicasse o que é que sucedeu para que haja aquela punição severa. As crianças estavam a abusar da careca do profeta. Então aquilo fez com que o profeta se revoltasse e pediu que viesse o urso e leão e devorasse aquelas crianças. Aquelas crianças, porque Deus protege os seus, isso é na Bíblia, Ele diz que não toqueis os meus ungidos. E é provavelmente que os pais conheciam desses princípios. Então permitiam que suas crianças fizessem isso e Deus não pode violar a sua palavra. Ele disse que não toqueis nos meus ungidos. Quando alguém toca, Deus se revolta naquilo que é dele. De tal maneira que se alguém tocar na minha dama, eu me revolto. Ok, tá bem. Agora queria aqui questionar. É sabido que os animais são irracionais. Os animais são irracionais, não pensam. E as crianças também não têm assim uma capacidade intelectual de saber o bem e o mal. Não é? De saber o bem e o mal. E até para não voltar um bocado na... Lá temos criança na Bíblia. Está ligado a jovens. Não tem a ver com crianças infantis, não. Nem no sentido da infância. É questão de pessoas que já têm consciência. E as crianças Jovens, adolescentes que já têm consciência. Não é sobre crianças, não. E as crianças que Saúl matou? Naquele povo não tinha crianças. Ok, outra questão. É isso que eu já disse, que existem coisas que na vida nós fazemos por termos um título que nos permite fazer aquilo. Já dei exemplo de mulher.
Se eu me envolver com a minha mulher, isso não é imoralidade. Mas se é uma outra pessoa que não é marido dela, que não tem um título de marido para com ela se envolver, isso é moralidade. Então, Isso é justificativa. Voltando um bocado nesse exemplo que tirou, eu gostaria de tirar um exemplo também. Como é que o senhor Divaldo acharia, né, por exemplo, alguém que tem o título de Presidente da República fazer uma matança num determinado bairro? Como é que o senhor Divaldo encara essa situação? É normal, pelo facto de ter o título de Presidente da República? Ok. Há um princípio na Bíblia que chamamos de princípio de mordomia. Esse princípio nos ensina de que tudo que nós temos não nos pertence, pertence a Deus, nós fomos colocados para poder gerenciar. Então, o presidente não tem direito de tomar esse tipo de atitude porque ele está trabalhando na administração de alguém, de um ser superior que ele colocou. Então, não tem direito de fazer tudo o que ele quiser fazer. Não, a minha questão até veio através da questão da Sim, mulher, né? Daquele exemplo que tirou. O presidente ele está administrando simplesmente as pessoas. Tipo, a Bíblia reconhece as autoridades políticas como ministros de Deus. Mas muitos deles têm se desviado. Ok. Mas agora, eu ainda voltando mesmo naquela questão da morte, eu queria saber como é que foram matados? Como é que aconteceu? Era pegar katanas, As assim? crianças? Isso que eu Ou disse, o profeta ele orou que aparecesse dois urso e leão para poder devorar essas crianças. Fizeram isso. Sim. Na parte do Elias. E na parte do Eliseu, desculpa. Exatamente, eu vou continuar. Eu vou Falar. ok, tá Obrigado. É isso que eu estou Não, mas eu só queria terminar uma tese aqui, porque não me permitiram fazer pergunta. Sobre a questão de Adão, de Deus ter permitido, coisa do gênero. Tá bem, de uma forma resumida. Sim, vou resumir. Isso que eu disse, eu não gosto que alguém me ama à força. Eu já deixei damas que conquistei agora, me aceitou agora, mas entendi que foi uma força que ele obrigou a ficar comigo. Eu disse que já não te quero. Porque o amor tem que nascer da naturalidade, da liberdade. muito bom. Então, não faz sentido Deus colocar lá homens Robocop que não tomam decisões, não tomam atitude, e Deus exigir amor para essas pessoas. Então, tinha que haver lá uma árvore do conhecimento do bem e do mal para que o homem pudesse escolher se pudesse amar a Deus ou a Satanás. Então, tinha que haver essa liberdade por parte do homem para que o homem não pudesse se sentir forçado na questão de amar a Deus. Tá bem. Então podemos dizer que Deus estava com dúvida? Bem, Deus é... Calma aí. Deus é onisciente e presciente. A sua capacidade de conhecer as coisas que vão acontecer não lhe torna culpado ou um Deus fraco. Tipo, ele já antecipou, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que morreu antes da fundação do mundo. Significa que antes da queda do homem, Deus já tinha um meio de escape, muito antes dele criar o homem. Ok, sim, a minha questão vai lá, né? Porque foi sabiamente, disse, obviamente, que Deus queria ter certeza se os homens, podemos assim dizer, né? Que se os homens poderiam seguir o que foram instruídos a fazer ou a tomar uma outra decisão, razão pela qual se colocou a árvore, né? A árvore que continha lá o fruto proibido. Então, a minha questão é, será que Deus estava... Então, isso pode nos fazer acreditar que Deus estava duvidoso em querer saber, será que eles vão fazer o que eu ordenei para fazer? Ou não? Sabemos nós que Deus é omnipresente, onisciente, omnipotente também, e obviamente que já consegue prever o que pode acontecer daqui a minutos. Então, isso que eu já disse de uma forma muito resumida e clara, que Deus não coloca a árvore porque tinha dúvida, coloca a árvore para oferecer livre-arbítrio no homem, porque ele não queria que alguém se sentisse forçado para poder lhe amar. Mas sendo ele presciente e onisciente e presciente, já sabia que aquilo poderia acontecer. Por isso que eu disse que antecipadamente, muito antes dele pensar em criar o homem, a Bíblia diz que Jesus Cristo morre antes da fundação do mundo. Está falando de um projeto de redenção. Então, porque Deus já sabia que tudo isso poderia suceder antes de ter feito o homem, e ele cria já um meio de escape, que é Cristo. Então, ele coloca lá para oferecer livre-arbítrio no homem, porque ele não queria que a gente se sentisse forçado em poder lhe amar. Queria que a gente escolhesse com nossa própria liberdade, escolhemos se vamos amar a ele ou não. Mas uma vez eu disse que se não houvesse, por exemplo, o diabo Satanás, tipo, se não houvesse o diabo Satanás, não haveria pecado. Será que é mesmo assim? Será que estava a pensar bem? Se não houvesse o diabo Satanás, haveria pecado? Posso responder essa questão da seguinte maneira? De uma forma direta, por favor. Deus, ele é presciente, repito, tem capacidade de poder conhecer as coisas que vai suceder com antecedência. Ele é onisciente e presciente. Então, ele já tinha criado os anjos, e dentro desses anjos, quando ele se rebelou. E daí, o pecado não começa aqui na terra, o pecado começa no céu, no coração do diabo. Sim, a minha questão é muito simples, né? Se não houvesse o diabo Satanás, haveria pecado?
Se o diabo não se rebelasse, se tornasse diabo, porque ninguém criou o diabo, o anjo da luz é que se fez diabo. Sim. Então é daí aonde ele pecou e desceu aqui e corrompeu o homem. Ok. Então, se ele não tivesse caído, podemos dizer que não haveria pecado. Então, isso tudo foi idealizado. Assim, tipo, Deus pensou que, epá, tu tens tu tens de se rebelar, porque disseste que o Deus é omnipresente, é omnisciente Ele e tal. Ele é omnisciente e presciente. Sim, e ele consegue prever, não é? Consegue prever o que pode acontecer. Então, até a revelação do diabo Satanás também Deus já conseguiu prever. Sim, outra coisa é o saber, outra coisa é o ser o ator. São duas coisas diferentes. Não, Eu posso projetar um plano para o meu filho, e o meu filho rejeitar, e o meu filho começar a andar, suponhamos, se envolvendo com mulheres que têm HIV-Sida, ou já tem noção de que ele vai ter Sida. Se ele amanhã pegar Sida, eu sou o criador dessa consequência na vida do meu filho. Não, aí até são situações diferentes, mas vamos... Não, é um se exemplo, não vai. temos Muito aqui- obrigado. Ok. Só estou a vos escutar. Esse que eu estou a falar, Deus da Bíblia é inútil mesmo, vou repetir mais. É um Deus que, o Deus da Bíblia, se tu olhares, né, ou se olharmos consoante a sua criação, isso tudo, tu verás que é um Deus falhado, ele é quem falha. Ele é quem falha. Cria um Satanás que depois ele tenta lhe tirar o lugar, que é omnipotente, omnipresente, omnisciente, mas já sabia, criou Satanás. Quer dizer, ele está criando Satanás, mas já sabia que Satanás vai falhar. Depois ele manda mais na terra. O que a Bíblia diz? Ai do homem que está na terra, ai dos animais. Ele manda mais aqui para vir lutar conosco. Deus da Bíblia é inútil. Percebe, né? E olha só, em livro de Números 15 e 29, onde diz que Deus não. Aí diz que Deus não se arrepende, né? Exatamente, veio agora, estava esquecendo. Deus não se arrepende, porque não é homem. Mas aí o Jesus deles é Deus, né? É homem. Mas isso não é o caso principal, né? O que é principal não quero tocar. Deus, em Gênesis 6,6, se arrepende de ter feito o homem. Quer dizer, é falhado, é inútil, é falhado, falhou lá na criação do diabo, que era Lúcifer, depois se tornou o diabo, agora falha mais no homem que ele criou, e livre-arbítrio nunca existiu. Mas para ti, Deus é falhado. Onde é que Deus falhou praticamente? Não falhou em criar Satanás, meteu aí uma fruta que o homem não poderia comer e ele sabia que ia comer, criou um anjo chamado Lúcifer, disse que tem de falhar, o Lúcifer tentou roubar o seu trono, depois manda aqui para nós lutar com ele, um mais velho daquele, um senhor daquele, um poder. Estamos a lutar com Satanás, segundo a cosmovisão cristã. Não é isso, estamos a lutar. Porque quando fala, não, a nossa oração é contra Satanás, vamos soltar sempre. Não é luta, nem isso que eles pregam. Não, a Bíblia, as pessoas estão a entender mais a Bíblia. Em 1 João capítulo 2, versículo 14, diz assim que... Não acabei a minha abordagem, eu não curtei. Há muita coisa que ele falou, não concordei também, né? Não curtei. Estou aqui só a olhar, como um meninozinho, mas estou aqui a olhar. Posso continuar, né? Muito obrigado, eu gosto de me deixar continuar. Ok. É um Deus muito falhado, ok? Muito, mas muito falhado. Depois ele, na omnipotência, a omnipotência tem todo o poder do mundo, a omnisciência tem todo o conhecimento do mundo, a omnipresença está em todos os lugares, né? Ainda vem perguntar mais a Adão, o que é que tu fizeste? E se formos ver, Adão não tinha livre escolha e não tinha conhecimento, senão naquela história, aquele mito, aquela mentira aí. Não tinha o conhecimento total, porque Adão, quando escuta a voz do Deus da Bíblia que é inútil, ele se esconde. Está se escondendo por quê? Estou nu. Como é que sabe que estou nu? Porque Adão não sabia que está nu. Esse é o verdadeiro robô. Não sabia que está nu. Então a fruta ajudou Adão, porque Adão só se deu conta que eu afinal sou pessoa, sou racional, né? Porque comia a fruta, porque Adão não sabia que está nu. Adão estou nu. E como é que sabes que estás nu? Ainda bem que ele não comeu, que o homem não comeu da árvore da vida. Está lá em Gênesis. Percebe, né? É um Deus inútil, falhou na sua criação, Deus da Bíblia. É inútil. Mas Deus para ti tinha um propósito? O Deus da Bíblia? Sim. Se tinha um propósito? Ok. Não, é isso que eu estou a te provar, que é uma invenção. O Deus da Bíblia não criou o homem, mas o homem cria o Deus da Bíblia. Calma lá. Exatamente. Na tua ideia, isso, tipo, de Bíblia, religião,
Deus foi criado? Sim, o homem que cria. Agora, nós aqui, na nossa cosmovisão espiritual, temos rituais de iniciação, não religião. Porque a palavra até religião, que é do latim religio, né? Culto prestado à divindade, que eu já discordo com o dicionário deles também, porque eu sou assim, eu estou discordado, que eu não concordo. Seria culto prestado a uma divindade, porque existem muitas divindades que são prestadas ao culto. Outros prestam quem culto a Alá, outros a quem? A Ijwará, que é o deus do quem? O budista, percebe, né? Então é culto prestado a uma divindade, não culto prestado à divindade, percebes, né? E quando falamos, é aí onde vamos falar do monoteísmo, quando falamos do monoteísmo, o zoroastrismo, antes do catolicismo, ou de qualquer Bíblia, ou de qualquer Talmud, ou de qualquer Torá, já existia o zoroastrismo, já existia... eles sabem que vão ler, leiam as histórias. Eu não estou a inventar aqui nada, percebes, né? Não estou a inventar nada. Então, é aí, o homem cria o Deus da Bíblia. Percebe, né? O homem cria... Não, o Deus da Bíblia cria o homem. Por isso que há muita falha. Agora, nós tínhamos rituais de iniciação. É aí onde vamos falar já do Kumpemba, o Kunsega, o Kalunga, vamos falar... Aquele já é um conhecimento um pouquinho mais exatamente. Então, Deus da Bíblia foi criado por homem. Por isso que eu estou a te mostrar que existiu falhas. Estou a te mostrar nos capítulos dele que existiu falha. Ao tentar juntar os pergaminhos ali que saiu de Bíblios, lá na cidade de Bíblios, que é atual Líbano, aí começou a fazer confusão, eles fizeram os concílios, começaram, não, esse entra, esse não entra, esse entra, esse não entra. Percebe? Qual concílio? Então eu não estou aqui a perceber, porque eu quero saber qual exatamente é o concílio que perverteram a Bíblia. Meu mano, porque eu não estou entendendo nada aqui. Antes dos concílios, de qualquer concílio de dito de Milhão, que o mano acabou de explicar aí, porque eu já também sobre isso, não existia Bíblia. Existia pergaminhos. Vamos entender que existia pergaminhos, mas não Bíblia. Porque uma coisa é pergaminhos, de onde vem surgir a Bíblia, outra coisa é a Bíblia que surgiu agora. São coisas diferentes. É tipo, existia placa, visor, existia capa, existia chip, mas ainda não existia telefone. Quando juntar na placa, o visor, isso que se chama já que telefone. Agora pegaste meu ponto, né? É ali onde eu queria tocar, obrigado. Tá bem. Sim, tem algumas questões questões diretas, né? Eu quero tentar esclarecer algumas coisas que o Mano Lutemônio foi aqui distorcendo. Mano Lumonantemo foi distorcendo aqui. Sim. Primeiro, Deus quando cria o homem, Deus disse para o homem dominar tudo que há na terra, inclusive a própria terra. Então, se Satanás foi precipitado na terra, sabendo que Deus deu a permissão para o homem dominar sobre toda a terra, Satanás foi lançado pela terra. É mais alguém que veio para ser dominado. Isso que eu disse, eu não sou muito defensor de denominações. Atualmente não frequento a igreja, eu vou ao meu movimento e junto pessoas de várias igrejas. Dentro da minha Bíblia, o cristão verdadeiro não está em luta com Satanás. Porque o cristão é embaixador de Cristo, é embaixador de Deus na terra, sou representante dele. Quando Satanás olha para mim, tem que ver Deus. Esse é o cristianismo verdadeiro. Agora, dentro da Bíblia, em 1 de João, capítulo 2, versículo 14, diz assim aqui: crianças, eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. Desculpa, repete-se um bocado. Jovens, eu vos escrevi porque... Não, volta mais um bocado. Mais em cima. Crianças, okay. Eu vos escrevi porque conheceis o vosso Pai. As crianças que matou. E vós, pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que é desde o princípio. Okay. Jovens, eu vos escrevi porquanto sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Não disse que vamos vencer o diabo, disse que já vencemos. Agora, desculpa só, me surgiu uma questão que, acredito que quem está lá em casa também pode surgir. Okay. Naquela hora o senhor Divaldo disse que as crianças que Deus se referiu aí eram pessoas que já sabiam o bem e o mal. Né? Não sei se outros também ouviram. Que as crianças que foram matadas, né? As crianças que foram matadas, elas já sabiam o bem e o mal. Então, praticamente, podíamos dizer que já não foram crianças. Então, estamos a dizer que foram jovens. Adolescentes, ok. Adolescentes. Agora, notamos aí uma divergência, onde citou primeiro crianças e depois citou jovens. Okay, então, isso, não sei se estou errado, né, se entendi mal, mas isso faz-me acreditar que houve mesmo uma distinção entre crianças e jovens. Ou entendi mal? É isso que eu estou a dizer. A Bíblia originalmente, tipo, os escritos originais, vem do aramaico, hebraico e grego. Tipo, se o mano Riquinho ler em João capítulo 1, versículo 12, ela vai encontrar o termo Filho de Deus.
Lá o termo filho de Deus é o termo tecno, que nos dá noção de um recém-nascido que precisa de cuidados para poder crescer. E quando vai em Romanos capítulo 8, verso 14, vai encontrar o termo filho de Deus, que equivale a ruios, que nos dá noção de uma criança que já é adulto, que já pode ajudar o pai em resolver algumas questões de casa. Então temos que entender tipo, o termo jovem usado aqui e o termo jovem usado na história que nós estamos a falar, se tem a mesma equivalência nos originais. Ok. Tá bem, muito obrigado. Então bem, agora vamos, já falamos muito do cristianismo, não falamos da Bíblia. Falamos muito do cristianismo, não falamos da Bíblia. Eu vou deixar toquei lá também. Já estão lá. Tocar. Tá bem. Senhor Divaldo, Ok. de uma forma resumida, conte para nós, como é que surgiu a Bíblia? Bem, conforme eu expliquei que a Bíblia surge, primeiro, numa fase inicial, Deus foi trazendo a sua mensagem de uma forma assim, de voz auditiva, em forma de visões, sonhos, dizia que escrevam, coisas do gênero. Então, mas depois de ter passado uma certa gama de tempo, uns 600 anos a 700 anos, nos tempos já de Moisés, Deus viu que não, isso é muito arriscado, não posso continuar confiando a minha mensagem na mente do homem. Então, há necessidade de se escrever para poder preservar mais a minha palavra. Então, daí Moisés escreve lá a Torá, também que são chamados de livros pentateucos, os primeiros 5 livros da Bíblia, que era considerado livros da lei, que dirigiam o povo de Israel. Então, foram escrevendo, daí foram surgindo outros escritores que foram escrevendo a Bíblia. É no sentido de poder preservar os oráculos de Deus e fazer chegar nas próximas gerações. Ok. Sim. Mas eu gostaria de perguntar, se a Bíblia sumisse hoje, o cristianismo sobreviveria? Bem, eu não posso responder essa pergunta porque não existe nenhuma hipótese da Bíblia assumir, porque já foi muito perseguido, mas até hoje existe. E a perseguição dele já dura anos, mas nunca desapareceu, foi queimada, perseguido. Há pessoas que morreram para defender, mas ela sempre existe. Então não há essa possibilidade da Bíblia deixar de existir. Já desistir. Sim, não. Mesmo com tantas mudanças. Não há hipótese. Já poderia, mas não. Se não desaparecer, então não é agora que vai. Ok. Surgimento da Bíblia. Certo. Ok, conforme vou repetir mais uma vez, né? A Bíblia é uma coisa, não é estranha para muitas culturas, porque até quando há alguns que pertencem aos verdadeiros conceitos, né? Tal como eu falei dos hinduístas, né? Que são os primeiros a falar que o homem veio do pó, né? Também está na Bíblia, eles quando vejam, isso também já está lá, tá vendo? Isso é nosso. É tipo, tal como a palavra Cristo. Nós, pelo menos os queméticos, os Muanankong, os Congos, os etíopes, assustamos, antropologicamente falando e historicamente falando, assustamos quando descobrimos que Cristo afinal também está na Bíblia, porque Cristo é nosso, que é do Socheta, é nossa palavra. O primeiro homem a ser chamado de Cristo, repito, é Imhotep, o multigênio Imhotep, é nosso Cristo. Quer dizer, não aquele Cristo da Bíblia, né? A palavra Cristo, que é do Socheta, é nossa. Então, a Bíblia antigamente não existia. A Bíblia surgiu através de pergaminhos alheios. E uma questão muito boa que o Mano tocou, se a Bíblia desaparecer, vai ser um pouquinho difícil a Bíblia desaparecer, sabe por quê? Porque ela é utilizada para bens políticos. Percebes, né? É utilizada para bens políticos. Então vai ser um pouquinho difícil desaparecer. E para dominar as pessoas. Mas agora, toda pessoa que lê, quem traz ateu? É Bíblia. Não são outras religiões, outras denominações, outras espiritualidades. É Bíblia. Porque vai ver, esse Deus da Bíblia é um mexalado, isso não existe. Então torna-se ateu, percebe, né?